Tá cheio de vídeo aqui no YouTube falando que esse é o melhor momento para os canais pequenos, que agora o algoritmo está favorecendo canais menores e esse tipo de coisa. Mas o curioso é que ao mesmo tempo está cheio de canais pequenos que não crescem de jeito nenhum. A grande questão não é ser pequeno ou grande. O YouTube não leva isso em conta na hora de entregar um vídeo. E o maior problema que eu vejo é que a maioria está seguindo estratégias erradas, muitas vezes divulgadas por criadores que ficam dando dicas sem realmente sentir na pele o que é ter um canal pequeno em 2026. O que eu vou compartilhar com você nesse vídeo é a minha experiência de 6 anos produzindo conteúdo para o YouTube, com mais de 20 canais monetizados e o mais importante, que está trabalhando em 3 canais completamente novos nesse momento. Portanto, o que eu vou te contar são as estratégias que eu estou aplicando. Um desses canais que eu estou trabalhando é justamente esse aqui, o Calvo do YouTube, que já tem até o momento em que eu estou gravando 8 vídeos postados e está chegando nos primeiros 50 inscritos. Então, se você tem um canal pequeno ou está pensando em começar, fica comigo até o final do vídeo. Eu garanto que vai valer a pena. A primeira coisa que precisamos entender é qual a diferença para o algoritmo entre canais grandes e pequenos. Eu nunca ouvi falar e ninguém me convence de que entre os fatores que o algoritmo leva em conta na hora de mostrar um vídeo esteja o número de inscritos do canal. Isso eu posso afirmar que não existe. O que acontece é que quando um canal é maior, o YouTube ele tem mais informações sobre para qual público ele deve entregar aquele conteúdo. Mas isso não significa que ele vai pegar o vídeo novo de um canal que tenha, por exemplo, 100 mil inscritos e sair mostrando para todos os inscritos ou para aquelas pessoas que assistiram aquele canal no último mês. Hoje, o YouTube está levando em conta algo que muitos criadores não estão dando a devida importância, que é a satisfação do espectador. Então, quando um canal posta um vídeo, o algoritmo ele vai fazer testes com esse vídeo, mostrando ele para uma audiência menor, e aí, de acordo com os resultados, ele vai mostrando para um público mais amplo. É como se a gente olhasse para uma cebola cortada no meio, né? Que fica com aquelas várias camadas assim aparecendo. Ele começa mostrando o vídeo ali no núcleo, e aí, de acordo com os resultados desse primeiro teste, ele decide se ele vai passar para outra camada e assim por diante. Tá bom, Calvo, já entendi isso de testes e camadas, mas como isso se aplica na prática? Bom, tem uma frase que eu gosto bastante, que é atribuída ao Charlie Munger, que foi um grande investidor e sócio do Warren Buffett, que é mais ou menos assim: me fala onde eu vou morrer para eu nunca ir lá. Eu acho essa frase genial porque ela mostra que a gente não precisa saber exatamente o que fazer. Muitas vezes, basta com saber o que não fazer. E se um canal, mesmo que pequeno, aplicar esse princípio, as chances de êxito vão ser bem maiores. Eu vou usar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil. Tem um erro que eu vejo muita gente cometer, que é começar um canal e divulgar ele para familiares, amigos, grupos de WhatsApp e tudo mais. Basicamente, eu converso com criadores todos os dias e vejo muita gente fazendo isso. Geralmente, os que não fazem são aqueles que estão ou produzindo um conteúdo muito ruim ou que sentem vergonha, né? Que no final das contas, basicamente é a mesma coisa, né? Quem produz conteúdo ruim também sente vergonha do tipo de conteúdo que produz. Mas no geral, eu diria que muita gente que está começando naquela ânsia de conseguir as primeiras views, os primeiros inscritos, acaba cometendo esse erro. E eu não julgo, porque quando eu estava começando, eu também cometi esse erro e tive que aprender da pior forma possível. E o que acontece quando você compartilha o seu canal dessa forma é que você acaba mostrando ele para pessoas que não necessariamente estão interessadas no assunto do canal. O mais provável é que essas pessoas se inscrevam para dar uma força e até cliquem nos vídeos para apoiar o seu projeto. Só que aí é que vem o primeiro problema. Quando você subir o próximo vídeo, o YouTube vai começar a fazer o teste justamente com essas pessoas. E se elas não clicarem, ou se clicarem e saírem rapidamente do vídeo, ele vai parar o teste aí. E aí, adeus para a segunda camada da cebola.
Um outro erro, esse eu diria inclusive que muitos cometem mais do que o erro anterior, né, que eu acabei de falar, é na definição do conteúdo. Vamos usar um exemplo recente aqui, que é o caso da doutora Deolane, que foi presa esses tempos atrás e teve muitos canais fazendo vídeos falando dela. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, já tenham surgido tantos outros escândalos no Brasil que ninguém nem se lembre desse, mas eu acho que é um exemplo válido. Casos como esses, de um assunto quente, são bem interessantes para quem tem agilidade na produção e consegue postar enquanto o assunto ainda está na boca do povo. Mas não adianta fazer o vídeo só por fazer. Ou pior, modelar, né? Para não falar copiar algum vídeo que foi bem em outro canal só para tentar surfar a onda. Isso, no final das contas, pode acabar sendo uma verdadeira faca de dois gumes, eu diria que até acabar enterrando o seu canal. Imagine que um canal tenha postado um vídeo contando os motivos que levaram a Deolane a ser presa e esse vídeo tenha pego mais de 1 milhão de views. Aí, o criador pequeno, que ainda não é conhecido, que as pessoas não possuem o menor interesse na opinião dele, vai lá e faz um vídeo muito parecido. Talvez nem seja modelado, mas como é uma história real, muitas vezes, até sem querer, o vídeo acaba ficando parecido, porque tem uma sequência lógica dos fatos. E aí, o YouTube, ou o tão temido algoritmo, resolve mostrar o vídeo desse criador pequeno para algumas das pessoas que assistiram o primeiro vídeo. Se o vídeo é igual ou muito parecido a outros vídeos que ele já viu na plataforma, por que alguém clicaria? Pode até ser que alguém clique, mas aí as chances de que quem começou a assistir o vídeo saia rápido são bem grandes. E se isso acontecer na fase inicial, lá naquele núcleo da cebola, dificilmente o seu vídeo chegará na fase 2. Nessas situações, eu considero que o ideal é fazer um vídeo que complemente aquele que foi bem. Para continuar falando do mesmo exemplo, o criador deveria procurar uma abordagem complementar. Poderia ser, por exemplo, como a Deolane ficou famosa, ou o que pode acontecer com ela daqui para frente, ou quem mais está envolvido, ou até onde pode chegar esse escândalo, sei lá, coisas do tipo. Essa não tem como eu saber aqui exatamente, porque eu não estou estudando o assunto, mas isso quando a gente está produzindo conteúdo, a gente estuda e acaba encontrando essas outras abordagens. E essa definição é algo que já precisa ser feito antes mesmo de escrever a primeira linha do roteiro. E agora, sabendo o que não funciona, vamos falar de ações que você deve fazer para vencer o algoritmo, justamente porque dão resultados. E a primeira delas é utilizar melhor a aba Comunidade. Esse é um recurso esquecido por muitos criadores, inclusive por mim aqui nesse canal. Eu já vou até anotar aqui que precisamos começar a utilizar a aba Comunidade do Calvo do YouTube. Mas em outros canais nós já fizemos vários testes e tivemos bons resultados com a aba Comunidade. Mas é preciso também fazer do jeito certo. Não adianta só ficar fazendo posts com a thumb do último vídeo postado, porque isso eu posso afirmar que é perda de tempo. Você precisa criar posts que geram engajamento, que cheguem nas pessoas e que elas interajam, seja comentando, respondendo uma enquete ou até mesmo dando like. Se você fizer isso, vai conseguir manter um público quente e é justamente para essas pessoas que o YouTube vai mostrar o seu vídeo primeiro. O algoritmo ele entende que esse público é o mais qualificado para o seu vídeo e realmente é. Recentemente, em um canal que nós temos, é um canal que falamos sobre lugares, eu já até citei ele aqui como exemplo, já mostrei até o quanto ele gera de receita, tem vídeo aí no canal mostrando que é um canal que gera praticamente 12 mil reais por mês recorrente. E nesse canal, nós começamos a postar enquetes perguntando sobre quais lugares os espectadores gostariam de saber mais, e também alguns posts com, tipo, uma pitada, né? Uma curiosidade que estaria dentro do próximo vídeo. E isso a gente já começou a ver um bom resultado nas métricas e no número de views, depois que a gente fazia esses posts.
E como sempre, eu preciso deixar claro que não é fazendo um post na aba comunidade que você vai atingir 1 milhão de views. Eu falo isso porque para vencer o algoritmo com um canal pequeno, é preciso ter paciência e ser persistente. E aqui eu vou usar uma outra frase do Charlie Munger que se aplica muito bem ao YouTube. Ele dizia que não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Você só precisa ser um pouco melhor que a média por muito tempo. E é aí aonde muita gente erra. Começa com tudo, faz 2, 3 vídeos e como os resultados não chegam, acabam desistindo. O próprio MrBeast, que virou o maior YouTube do mundo, ele já falou algo sobre postar 100 vídeos sem esperar resultados. Eu particularmente não acho que precisa de tudo isso, mas concordo totalmente que precisa de tempo, consistência e ir analisando os resultados de cada vídeo e melhorando sempre no próximo. A melhor forma de vencer o algoritmo do YouTube é no longo prazo, com persistência, mas sem deixar de lado a estratégia. Hoje, realmente a plataforma está mais fácil do que era antes. Eu já comentei em outro vídeo que quando criamos o nosso primeiro canal Dark, nós ficamos aí pelo menos uns 3 meses praticamente sem conseguir views. E já nos canais mais recentes, nós estamos conseguindo centenas de views, às vezes até milhares, logo nos primeiros vídeos. Claro que isso tem muito a ver com o aprendizado que a gente adquiriu ao longo desses anos, mas eu vejo o algoritmo todos os dias me recomendando canais que acabaram de começar. Então o problema hoje não é entrega. Na minha opinião, onde muita gente se perde é justamente na etapa seguinte da recomendação, que é agradar o público para que essas pessoas fiquem o maior tempo possível no seu vídeo e a plataforma vá avançando nos testes. Esse é onde eu acho que a maioria dos criadores está cometendo erro e que está impedindo os canais de crescer. E para resolver esse problema, né, a forma correta da gente conseguir vencer o algoritmo, mesmo sendo um canal pequeno, eu não vejo outra forma que não seja tomar cuidado, né? Prestar atenção ali na produção do conteúdo. Ter bastante cuidado com a produção do vídeo. Por mais que você escolha uma boa abordagem, que tenha um elemento chamativo para a thumb, vai ser muito difícil o seu vídeo chegar a mais pessoas se elas não assistem ele por um tempo suficiente. E isso não sou eu que estou falando. Dá uma olhada nesse print aqui, ó, que eu tirei de um vídeo que eu postei há alguns meses. Eu fiz essas imagens cerca de 3 horas depois de ter postado o vídeo. E mesmo com pouco tempo, o YouTube já estava dando alguns indícios de que o vídeo teria um bom desempenho. Na primeira fase dos testes, ele mostrou o vídeo para o público mais quente. E o vídeo, nesse público, já estava conseguindo uma taxa de cliques entre eles de 10,3%, o que era mais do que o habitual do canal, que ficava entre 6,8% e 8%. Nesse momento, o algoritmo já tinha entendido que tinha algo naquele vídeo que despertava o interesse das pessoas. Mas como eu falei, só isso não é o suficiente. A confirmação de que o vídeo deve passar para uma segunda fase de testes é a retenção do vídeo. E isso aparece aqui, ó, nessa parte, que fala que na média os inscritos assistiram 6 minutos e 2 segundos, o que é quase 1 minuto a mais do que o normal. 2 dias depois, o vídeo já tinha conseguido mais de 60 mil visualizações, o que era bem acima da média do canal, e o YouTube colocou essa mensagem, falando que vídeos com bastante engajamento têm maior probabilidade de serem recomendados para espectadores que assistem vídeos semelhantes na página inicial ou naquela seção de próxima. E ele de fato continuou recomendando o vídeo, e pouco tempo depois já tinha passado das 100 mil views e ele continua gerando visualizações até hoje. Por isso, não adianta usar estratégias antigas ou apelar na thumb. O YouTube hoje está buscando conteúdos autênticos, que gerem boas experiências para os espectadores. Se você conseguir fazer isso, independente do tamanho do seu canal, você vai vencer o algoritmo. E aí você pode estar se perguntando, como eu faço isso na prática? A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal.
Porque, para ser bem sincero, para explicar tudo isso de uma vez, eu precisaria fazer um vídeo de pelo menos umas 2 horas. E como hoje eu não tenho esse tempo, eu vou fazendo aos poucos. E se você estiver inscrito aqui no canal, você não vai perder nenhuma parte. E para conseguir fazer os vídeos que tenham maiores retenções e sejam recomendados, é preciso começar pelo roteiro. É difícil falar qual é a etapa mais importante da produção do vídeo, porque no final das contas, tudo vai somando, né? A gente precisa ali brigar por melhorar 1% a cada vídeo. Então, soma tudo, todas as etapas. Mas, para mim, o roteiro ele tem um peso diferente, porque ele é a primeira etapa. E aí, se você erra nela, provavelmente vai errar nas seguintes, né? Eu sempre digo que uma edição boa não salva um roteiro ruim. Por isso, eu gosto de pensar nessa etapa, na produção do roteiro, com bastante cuidado. Antes de fazer o roteiro, eu pesquiso sobre o assunto, eu monto uma pauta, defino os principais pontos que eu vou abordar e faço alguns testes. É importante pensar no tipo de introdução que nós vamos utilizar, em como nós vamos fazer para conectar o que nós utilizamos na thumb com o vídeo ali logo nos primeiros segundos e também mostrar por que o espectador deve assistir aquele vídeo. Não é todo vídeo que dá para a gente começar com um gancho e também não é todo vídeo que dá para começar com um mistério. A gente sempre precisa analisar essas coisas caso a caso. E o mesmo vale para o restante do vídeo. Cada assunto pede um tipo de roteiro e uma escrita. Tudo isso são pontos que para mim são inegociáveis de serem feitos por um humano. Se depois dessas definições você quiser passar para a IA escrever, eu até acho que pode ser, mas mesmo assim é preciso estar bem atento e revisar tudo. E depois do roteiro feito, é hora de pensar nos outros aspectos, como a locução ou a gravação, no caso de canais como esse aqui, e por fim, a edição. Aí também tem alguns pontos que vale a pena analisar. Tem canais que fazem vídeos para um público, mas com uma edição pensada para outro. Não é todo tipo de conteúdo que precisa ter uma edição cheia de cortes, transições e efeitos sonoros. A gente precisa entender o público, ver qual é o tipo de dispositivo onde os vídeos são mais assistidos, quais são os horários que a audiência assiste os nossos vídeos e também, eu diria que tentar descobrir o que as pessoas querem ver quando clicam em um vídeo. Para dar um exemplo, vamos supor, às vezes um vídeo é muito agitado, muito cheio de corte, de transição, de efeito, um vídeo que você assiste assim e fica até mais agitado, né, por conta do vídeo, e aí para uma pessoa, imagina que a pessoa chegou do trabalho no final do dia, ela está sentada no sofá aqui e ela quer relaxar. Então, muito provavelmente, essa pessoa começa a assistir o vídeo, se aquele vídeo provoca nela uma sensação diferente da que ela está procurando, ela vai acabar saindo logo no começo. E aí, basta uma pessoa sair do seu vídeo logo nos primeiros minutos para ferrar com a retenção e atrapalhar o teste da plataforma. Por isso, é muito importante observar todos os aspectos e ir melhorando a cada vídeo. E se você quer ver vídeos mais a fundo falando sobre roteiros, edição ou qualquer outra etapa da produção de conteúdo, escreva aqui nos comentários para me ajudar a definir os próximos temas. E se você quiser contar com a minha ajuda para colocar tudo isso em prática e fazer o seu canal deslanchar, aqui na descrição tem os links para você conhecer todos os meus serviços. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.